Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, se você é torcedor do Ceará ou também de outra equipe, seja bem-vindo ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo tem Goiás e Ceará na Serrinha e neste vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, fazer uma conjectura do que deve ser o desenho tático desse jogo, trazer o retrospecto entre as duas equipes e várias outras informações envolvendo Goiás e Ceará para este duelo de logo mais. É logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Já deixa aí o seu like, curta, comente, compartilhe as nossas publicações. Desta forma você fortalece o nosso trabalho, que é esse trabalho de divulgação, de análise, de bairrismo, envolvendo o futebol goiano. Quem está conosco nesta missão de mídia independente é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Viegas Printer atende todo o estado de Goiás. Fale com um de nossos consultores pelo 99143-7700, Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Vamos ao serviço do jogo entre Goiás e Ceará, Campeonato Brasileiro da Série A, 11ª rodada. O jogo acontece nesse 12 de junho, Dia dos Namorados. Aliás, feliz Dia dos Namorados a todos os casais. A partida será às 16 horas no estádio da Serrinha, em Goiânia. Os ingressos, R$ 50 no Espaço Família, R$ 60 no tobogã e R$ 80 nas cadeiras ou no setor de visitantes. O torcedor que estiver com a camisa do Goiás paga meia entrada, assim como também pode pagar meia entrada com a carteirinha de estudante. O retrospecto entre as duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br, aponta 23 jogos na história. São 10 vitórias esmeraldinas, 5 vitórias cearenses e 8 empates. 35 gols para o Verdão, 26 para o Vozão. Para o jogo de hoje, a arbitragem carioca, Wagner do Nascimento apita o jogo, Michael Correia e Luiz Cláudio Regazzoni serão os auxiliares. No VAR, também alguém do Rio de Janeiro, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Wagner do Nascimento é um árbitro, não é daqueles árbitros que me traz segurança. É um árbitro que envolvido em muitas polêmicas, às vezes comete alguns erros complicados. Até recentemente teve aquele lance lá do jogo Cuiabá e Atlético Paranaense, para mim um lance claríssimo de expulsão, que ele acaba não expulsando, o jogador que vai no tornozelo, o atleta do Atlético Paranaense, mas é um árbitro que sempre está na primeira prateleira, ele erra e normalmente não sai ali da primeira prateleira. Foi ele inclusive que apitou o clássico entre Atlético e Goiás, lá no Antônio Ascioli, naquele dia em que o Henrique Lordelo foi expulso, até para mim expulso de maneira exagerada, mas foi ele o autor daquela arbitragem. Tomara que o Wagner hoje não complique o jogo, tomara que o Wagner do Nascimento não seja a principal estrela do jogo, que ele passe despercebido dessa vez e que o jogo entre Goiás e Ceará seja decidido pelos atletas das duas equipes, como é que tem que ser. Falando agora de times, vamos falar das equipes, começando com o Goiás, do técnico Jair Ventura. Goiás que vem para mais um jogo na Serrinha. O time esmeraldino conta com os retornos de Caio Vinícius e Elvis. Os dois jogadores cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra a equipe do Fortaleza. Por outro lado, Apodi e Nicolas seguem fora da equipe. Sidmar é dúvida para o jogo. Felipe Bastos, que também sentiu contra a equipe do Fortaleza, é outra dúvida para este confronto de logo mais. Dadá Belmonte está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então Jair Ventura segue a sua rotina árdua, quase um calvário. A cada rodada o Jair Ventura perde 2, 3, 4 jogadores. Contra o Fortaleza chegou a ser 6 jogadores. Então o Goiás vai se superando aí neste Campeonato Brasileiro da Série A, sempre com muitos desfalques para cada um dos jogos. O provável Goiás para esse jogo, vou colocar aqui na tela,
Tadeu, Sidmar ou Sidney, né? Se o Sidmar não jogar, o Sidney deve permanecer como titular. Reinaldo e Caetano, Maguinho, Caio Vinícius voltando ao time, Matheus Salles e Danilo Barcelos na vaga do Dadá Belmonte. O Elvis é o meia de ligação. Lá na frente o Vinícius e o Pedro Raul. Essa deve ser a formação alviverde para enfrentar o Ceará, mantendo a mesma ideia tática, né, que o Jair Ventura vem implementando e vem colocando ao longo do Campeonato Brasileiro na maior parte do tempo. O Ceará vem para Goiânia sem treinador. A equipe vai ser dirigida pelo Pedro Sotero. Dorival Júnior deixou o Ceará para assumir o Flamengo. Ele conta com o retorno do volante Richardson, o alvinegro de Porangambaçu, né? É um termo difícil, a gente tem pouco uso, mas é o Ceará, o vozão, né? Lá do estado nordestino. O Ceará deve vir a campo com o João Ricardo, bom goleiro, ex-Atlético Mineiro, ex-América Mineiro, Michael Messias, outro bom zagueiro, né, com origem no futebol mineiro, Gabriel Lacerda e o Bruno Pacheco, que já esteve aqui no futebol goiano, atuando pela equipe do Atlético Goianiense. Richardson e Richard Coelho, os dois volantes, e o Fernando Sobral. O Fernando Sobral vem jogando muito, ele já chegou a jogar de extremo, né? Mas nos últimos anos ele vem atuando mais como volante. Hoje deve jogar um pouco mais adiantado, mas é um jogador que eu gosto muito, Fernando Sobral. Inclusive é um jogador que eu gostaria de vê-lo atuando aqui no futebol goiano. O Vina, que é o grande nome desta equipe, mas hoje não é o principal jogador do Ceará em termos de rendimento. Este é Mendoza, né, aquele ex-jogador do Corinthians, joga aberto pelo lado esquerdo, muita velocidade, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 6 gols, é um jogador que merece muita atenção por parte do sistema defensivo alviverde. E o centroavante, Matheus Peixoto, ex-jogador do Juventude, este é o Ceará, o competitivo Ceará, que está nas oitavas de final da Sul-Americana, nas oitavas de final da Copa do Brasil, e tem no Campeonato Brasileiro a mesma pontuação do Goiás, ganha do Goiás nos critérios de desempate. Por isso as duas equipes vão entrar em campo com o Goiás em 13º e o Ceará em 12º, ambos com 13 pontos. Bom, o que a gente pode esperar deste jogo, taticamente falando, né? O Goiás é um time prioritariamente reativo dentro da competição. O Ceará é uma equipe que também gosta desse jogo de contra-ataque, né? Assisti o clássico, inclusive, contra o Fortaleza, em que o Ceará ganhou 1-0, gol do Kleber. O Fortaleza quase durante todo o jogo tomou a iniciativa da partida. O Ceará jogou de uma maneira esperando. E o Ceará tem essa jogada muito forte com o Mendoza. Porém, o gol que sai do Fortaleza, do Ceará, não sai numa jogada de transição. Pelo contrário, a defesa do Fortaleza estava postada, um passe no Vina, com um toque de letra, ele colocou o Kleber na cara do gol e ele definiu o jogo. Já contra o América, o Ceará constrói um jogo mais reativo. Eu cito o América, porque o América foi um jogo fora de casa, assim como o Ceará fora de casa, este jogo diante do Goiás. Então eu imagino que neste jogo de hoje, as duas equipes vão ter ali uma espécie de trocação, né, que o pessoal fala. Um tem mais posse de bola, o outro dá o troco também, tendo mais posse de bola, mas eu não acredito naquele jogo em que o Goiás vai ficar todo lá atrás esperando o Ceará, como o Goiás tem feito na maioria dos jogos. A não ser que o Goiás abra o placar muito cedo. Se o Goiás conseguir abrir o placar, a tendência do jogo ganhar essa característica. Assim como se o Ceará conseguir abrir o placar, aí já a tendência é inversa. Mas com o placar em branco, em igualdade, eu não acredito que nenhum time vá recuar demais esperando o outro. A tendência é que eles fiquem ali trocando posse de bola. O Goiás ainda não perdeu como mandante, tem uma vitória e 3 empates. Por outro lado, o Ceará é o melhor visitante da Série A até este momento, já conquistou 3 vitórias fora de casa. Aliás, o Ceará vive um momento, ele é uma equipe que tem uma dicotomia, né? Ele é o melhor mandante, já conquistou 11 pontos fora de casa, e ao mesmo tempo ele é o pior visitante. Aliás, ele é o melhor visitante com 11 pontos e o pior mandante conquistou apenas 2 pontos fora de casa. Então o Goiás vai enfrentar o Ceará na situação em que o Ceará é melhor,
que é como visitante, né? Um time muito mais competitivo como visitante do que como mandante. Então o Goiás terá esse enorme desafio aí pela frente de enfrentar essa equipe que tem sido muito competente mesmo, jogando fora de Fortaleza. Mas o Goiás também tem sido um mandante de um desempenho de regular para bom. O Goiás pegou grandes equipes, né, equipes que estão na parte de cima da tabela dentro de casa. Jogou já com o Palmeiras dentro de casa, jogou contra o Atlético Mineiro dentro de casa, jogou contra o Santos, né, contra o Bragantino. Então, equipes de um poderio financeiro interessante dentro da competição. E hoje enfrenta a equipe do Ceará. Então, prenúncio de um bom jogo na Serrinha logo mais. Eu vejo o Goiás com um leve favoritismo para o jogo, mesmo enfrentando essa equipe altamente competente do Ceará. O Goiás vive um bom momento, o Goiás está com a confiança em alta, muita credibilidade no trabalho do Jair Ventura, mesmo com todos esses desfalques, enfrentando um adversário altamente perigoso e altamente competente jogando fora de casa, que é o Ceará. Eu vejo o Goiás com um pouquinho mais de possibilidade de sair com a vitória da Serrinha, que é a equipe cearense. Depois do jogo, eu farei aquela tradicional live aqui para a gente analisar. Só para encerrar esse vídeo, quem vencer este jogo, ele tem chance inclusive de entrar ali na fase na faixa de classificação para Libertadores da América, que vai até o G6, né? Quem vencer chega a 16 pontos, então vai ultrapassar muita gente. Ultrapassa aí o Santos, ultrapassa o Fluminense, ultrapassa o Bragantino, pode ultrapassar o São Paulo, pode ultrapassar o Coritiba. O Coritiba hoje é o sexto colocado. Dificilmente ficará no G6, seja a vitória do Ceará ou seja a vitória do Goiás, porque várias equipes vão jogar, né? O Coritiba joga, o São Paulo joga, mas tende a ficar ali em sétimo, talvez oitavo lugar, quem ganhar esse jogo da Serrinha. Então é um jogo que vale uma colocação na primeira parte da tabela. Goiás e Ceará ainda não frequentaram nessa primeira parte da tabela. São equipes que começaram lá embaixo, tiveram uma reação dentro da competição, mas que ainda não entraram nessa primeira parte da tabela. Hoje, um deles pode ficar entre os 10 primeiros colocados. Vamos ver então quem será esse vencedor lá do jogo da Serrinha. Um grande abraço a todos vocês, fique à vontade para deixar aí o seu comentário, a sua observação sobre o jogo, e depois da partida a gente faz aquela tradicional live. Aquele abraço a todos e até mais tarde.